Cultivo sem solo, aeroponia. Disciplina de nutrição mineral de plantas, doutora Tâmara Prado de Moraes, curso quinto período de agronomia, alunos André Padini, Guilherme Rodrigues, Matheus Vasconcelos, Thiago Milan, Wesley Nogueira. Bom, eu sou Matheus e vou falar sobre cultivo sem solo. Como o próprio nome já diz, as plantas são cultivadas sem o uso do solo. Elas são cultivadas em bancadas e na hidroponia elas são nutridas através de uma solução nutritiva e as raízes ficam em contato direto com a água. Já na aeroponia, as plantas ficam com a raiz em suporte, com as raízes suspensas ao ar e são nutridas através de aspersão. A água teve aspersão direto nas raízes. E geralmente são cultivadas em ambiente protegido. E o que beneficia fica livre de doenças. E como não é utilizado o solo, não há contaminação. E as plantas possuem um crescimento mais rápido, uma maior produção e baixa incidência de pragas, doenças e insetos. Bom, meu nome é Guilherme e eu vou estar falando agora o que seria essa aeroponia, né? Bom, como que surgiu a aeroponia? Ela surgiu através da técnica de hidroponia, né? Que se baseia em manter as plantas suspensas no ar e apoiada pelo colo das raízes, né? Essa técnica, a principal característica dela é que ela reduz o espaço, né? E aumenta a produtividade. Ou seja, no menor espaço, com maiores plantas por metro quadrado, consequentemente a gente vai ter uma maior produção. Os nutrientes na aeroponia chegam diretamente pelas raízes, né? Seja por gotículas de água, né? Ou então por névoa, tudo por aspersor. A principal diferença da hidroponia para a aeroponia é que na hidroponia usa uma quantidade muito grande de água, né, para transportar os nutrientes através do fluxo laminar de água. Já na aeroponia, utiliza o mínimo possível de água, né, que é para diluição de nutrientes, que é utilizado nos aspersores para chegar diretamente nas raízes das plantas. E também é uma técnica que utiliza o cano PVC ou então caixas, né, pelo sistema escuro, que vai ser explicado logo à frente. Agora um pouquinho sobre como que funciona, né? Então, primeiro deve ser escolhido o terreno e a topografia também do local, que deve apresentar uma pequena inclinação, não sei se em torno de 5%, e deve haver um posicionamento também, uma forma de fornecer um grande aproveitamento da energia solar, que é a luz e o calor. Tem também o planejamento estrutural, que é o que a gente vai usar, onde vai ser a estrutura de estufa ou encaixe de escuridão, né, como citado, e as instalações de tubo. Assim, vai ser preciso construir painéis em PVC e armazenar as raízes das plantas em caixas na escuridão e instalar canais de irrigação, que ter que apresentar saídas assim, em sua extensão, além de água e nutrientes de boa qualidade. As sementes também, para esse tipo de cultivo, tem que ser de qualidade e adequadas para este método, ou seja, que são as paletizadas, que é para facilitar o processo de semeadura. E para o posicionamento das plantas, elas devem ficar com suas folhas expostas e com raízes internas, nos tubos ou caixas. É necessário também o fornecimento de nutrientes às plantas, porque elas não estão no solo, né? E para isso, usa substratos que as nutram a partir do fornecimento via água para as raízes, onde o produtor também deve fazer a manutenção dessas substâncias, ideal mais ou menos de 15 entre 30 dias. E por fim, o controle sanitário também, né? Que mesmo que as plantas sejam de grande resistência, o produtor ter um resultado final satisfatório, ele deve haver um controle de vigor da planta, assim evitando perdas. Bom, meu nome é André Fadini e eu vou estar falando um pouquinho das vantagens e desvantagens da aeroponia. A aeroponia tem como uma vantagem que ela não apresenta contato do solo com a planta.
então não há risco de doenças do solo. O espaço para o plantio ele é menor e atende às expectativas dos métodos de apresentar produção e diminuir a área plantada. A planta apresenta maior crescimento vegetativo com a aeroponia, e então ela fortifica e aumenta a raiz e, consequentemente, ela aumenta a absorção de água da planta. Nesse cultivo, há menor utilização de água e menor utilização de nutrientes. Tem estudos feitos que comprovam que o cultivo de água pode ser menor em até 90% na aeroponia. E pelo fato da planta ficar suspensa, o contato entre ar e raiz aumenta, então aumenta a oxigenação das raízes. Como desvantagem agora, a gente tem o alto custo inicial para a implementação do sistema aeropônico. Então o produtor já deve ter uma reserva de dinheiro quanto a isso. As manutenções devem ser regulares, com limpezas constantes para manter o sistema saudável à planta. Por isso, requer muita atenção do produtor desde o início do sistema até a época da colheita. E a mão de obra também, por ser uma prática nova, é muito difícil de encontrar e pode ser um pouco mais caro quando encontrada. Meu nome é Wesley e eu vou estar dando um exemplo como viabilizar o cultivo de batata sementes. Tem uma estufa que tem que ser totalmente escura, reproduzindo as características do meio do solo. Quando entra incidência de luz na raiz, a planta tenta desenvolver estrutura da parte aérea na raiz. Isso inviabiliza a produção. Por isso tem que ter cuidado para não entrar luz nas raízes. Um sistema de nebulização é responsável por pulverizar as raízes expostas com a solução aquosa, contendo todos os micros e macronutrientes necessários para o crescimento. O tempo de nebulização varia entre 15 a 60 segundos. O local tem que ter um controle fitossanitário muito rigoroso, pois a água que compõe a solução nutritiva e pulveriza as raízes não deve conter fitopatógenos que possam comprometer o seu crescimento. E estudos dizem que uma estufa de 500 metros quadrados é possível produzir equivalente a uma área de 10 hectares. Então, o custo médio estimado por tubérculo no sistema hidropônico varia de 12 a 19 centavos, enquanto nesse sistema aeropônico é possível produzir tubérculos por 8 centavos. Diferente de uma colheita de campo, onde se espera a planta chegar ao final do ciclo e mata a planta de batata e colhe tudo de uma vez, nesse sistema, a partir de 45 dias até o final do ciclo, é possível colher toda semana, onde é feita uma colheita escalonada, onde os tubérculos podem ser colhidos na hora e no tamanho desejado, assim aproveitando todos os tubérculos. Enquanto são produzidos 10 tubérculos por planta no sistema normal, no sistema aeropônico pode ser obtido 50 tubérculos por planta. E quando se fala de defensivos, a quantidade de aplicação e a concentração de produtos que utiliza não chega nem a 5% da aplicação do campo convencional. Nos tanques, há sensores, nesses tanques que tem na aeroponia, tem sensores que indicam se está faltando nutrientes e a quantidade, evitando assim o desperdício. Para 20 mil plantas de batata nesse sistema, há um consumo diário de 800 litros de água, que é equivalente a 10% do consumo normal de campo. E essa água é reutilizada. Para ter ideia, para produzir 1 kg de batata chips no solo, exige um gasto de 1.040 litros de água. Pode passar, Matheus. Então, concluímos que a aeroponia é um universo a ser explorado, além de aumentar a produção e por não exigir solo, e também por não exigir grande quantidade de água e fertilizantes. Isso poderá solucionar a produção de alimentos no futuro. Vou passar. Essas são as nossas referências bibliográficas e muito obrigado.